gente está olhando bastante para o setor de saneamento, sem dúvida o setor de logística, o que inclui rodovias, mas não somente. Algumas cadeias de valor em que você consegue juntar, por exemplo, uma operação ferroviária com porto. Aí uma casa recente, a gente fez 2 anos agora, há pouco tempo, e infraestrutura é o que corre nas nossas veias, né? Eu, Montesano, lá é o nosso setor. É 2025 que a gente começou as operações de crédito de infraestrutura, que está indo super bem, né? A gente já está aí próximo aí a 3 bilhões de capital, né, para ser alocado, parte disso já foi alocado em operações de crédito. Agora, no final do ano, a gente vai ter operações em mezanino e quasi equity, que é algo que vai ser um modelo que ele vai responder bem ao momento do Brasil em que você precisa viabilizar o investimento compartilhando o risco com o empreendedor, por outro lado, vendo que o nível de risco do Brasil pode mudar, né? Então, esses instrumentos híbridos, né, que misturam características de equity, características de dívida, ou opções no meio do caminho, né, são coisas que a gente vai aplicar. A gente já tem investimentos já programados aí para fazer agora no final do ano, e vai ser muito intenso no ano que vem, já a partir do início mesmo. Embora o nosso primeiro investimento tenha sido no setor agro, a gente tomou a decisão de focar todos os esforços em infra, porque é o nosso elemento natural, e as coisas vão puxando a gente para isso, e o fato de a gente ter a sociedade com o UBS ajuda muito. É um parceiro internacional que hoje é o maior wealth management do mundo, né? Tem aí 6 trilhões de dólares, e depois da fusão com o Credit Suisse, cara, ficou um negócio gigantesco, né? Tem uma complementaridade de geografias para ele. Então, assim, foi um ano muito bom para a gente. Do ponto de vista de país, de ambiente de investimento, é um ambiente complicado, e não é uma resolução rápida. É claro que eleições ajudam bastante, mas está tudo muito indefinido, e assim, o comportamento do ambiente político brasileiro, eu diria que é um comportamento quase que inédito na nossa história. Então a gente prevê muita turbulência nesse sentido, portanto, muita turbulência no ambiente de investimento. E essa turbulência pode gerar até um ambiente melhor, mas também pode gerar um ambiente muito pior. E é por isso que esses instrumentos que a gente coloca, né, que você consegue fazer a escolha de reavaliar o risco, reposicionar o risco, eles são tão importantes nesse momento. Então você imagina o seguinte, você tem lá a caixinha do Special Seats, que é um momento, né? Não é o que a gente busca, né? Agora, o Special Seats não é a nossa praia. Por quê? A gente quer excelentes ativos com times de primeira linha. Quando você fala no momento atual do Brasil com risco, com custo de capital, você comprar uma posição via equity tradicional significa que quem está te vendendo a um preço muito apertado. Ou seja, não é um bom momento para o vendedor. Então a chance de você juntar um belíssimo ativo, de um lado, com uma compra que vai amassar o empreendedor, é algo que fica muito mais difícil. E a gente quer ativo de primeira linha, a gente não quer distressed. Então, instrumentos híbridos, eles dão uma primeira resposta para isso, né? O segundo é que o instrumento híbrido, dependendo da arquitetura que se monte, você consegue fazer o de-risking dos ativos ao longo do tempo, e isso vai gerando um buffer de redução de risco. E aí você pode depois decidir o que você vai fazer com esse buffer. Você pode pegar e puxar mais capital. Vamos imaginar então que o risco país diminuiu, tomara. Então você pega um buffer de de-risking dos teus ativos e puxa mais capital. Uma outra opção caramba, o Brasil continua um país ainda muito complicado. Entra um risco geopolítico, que tem desdobramento no mercado financeiro nacional, com alocação de capital internacional, e mais você fez um buffer de de-risking dos teus ativos. Você vai pegar esse buffer, ao invés de puxar mais capital, você vai manter ele ali como um lastro para garantir a rentabilidade do capital que você já puxou. Então, instrumentos híbridos, eles dão esse tipo de flexibilidade. É o que a gente chama ele é flexível para o lado do passivo, ou seja, do dono do dinheiro que está sendo investido, quanto do lado do ativo, que é quem você está ali junto, o empreendedor, né, que está ajudando a tocar o empreendimento, né, o business propriamente dito. Então, a gente está olhando alguns segmentos. O crédito ele é mais agnóstico, né? Então, o crédito, tanto o setor de energia, o setor de rodovias, infraestrutura logística, saneamento, sem dúvida. Esses instrumentos híbridos, a gente está olhando bastante para o setor de saneamento. A gente acredita que privatizações como a Copasa vão sair.
tá? A gente acredita que vão ter outras concessões aí ao longo do tempo, né? Pernambuco, agora em dezembro. Então, parte em saneamento, né? Agora, saneamento em estruturas de grande porte, tá? Que é o que a gente está olhando. Sem dúvida o setor de logística, o que inclui rodovias, mas né, não somente, tá? E aí, principalmente quando a gente fala em verticalizações, então, algumas cadeias de valor em que você consegue juntar, por exemplo, uma operação ferroviária com porto, são coisas que a gente olha também. Infraestrutura social é algo que a gente gosta muito e é um segmento que o Brasil tem centenas de bilhões para fazer. Então é um caminho que ele é um caminho sem volta. E aí dentro de infraestrutura social, principalmente a parte de saúde e educação, tá? Então esse seria vamos dizer assim, o foco. É claro que tem outros ativos que fogem dessa temática, mas esse é o centro da nossa atenção, pelo menos até o meio do ano que vem.